E olha só, Pablo Marçal barrado pelo PL. Isso mesmo, Pablo Marçal está querendo entrar no PL, mas olha só o que falou Jair Messias Bolsonaro sobre isso e mais. Pablo Marçal ainda comprou briga com Bolsonaro, mandou recado duro. Agora a coisa ficou feia. Será que o Marçal vai ser agora de centrão ou de esquerda? Será? De esquerda é claro que não, mas ele comprou uma grande briga, você vai ver aqui agora, o clima ficou tenso entre os dois, a amizade acabou, o amor, a lua de mel acabou e Pablo Marçal quer mesmo ser presidente em 2026. Confira essa matéria e voltamos logo em seguida. Agora 6h49, vamos voltar lá para Brasília para falar que o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que foi um erro ter dado uma medalha para Pablo Marçal e vetou a entrada do ex-coach no PL. Confira os detalhes com Bruno Pinheiro. A declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL foi durante uma visita ao Senado Federal nesta terça-feira. Jair Bolsonaro foi questionado sobre uma possível filiação de Pablo Marçal no Partido Liberal. Jair Bolsonaro disse que, se depender dele, isso jamais vai acontecer. Jair Bolsonaro relembrou ainda que não se deve comparar o Marçal com o Jair Bolsonaro, inclusive quando se fala sobre reunir apoiadores nos aeroportos, que ele consegue reunir muito mais gente. Como é que começou a onda Marçal? Há 3 meses, queria falar comigo, eu conversei com ele, só ele, mais ninguém. Até dei uma medalha para ele, eu errei, né? Ele saiu de lá, 2 horas depois estava no jornal Estado de São Paulo, que eu ia apoiá-lo e não o Nunes. E, obviamente, a notícia explode entre vocês. Então, o Brasil todo ficou sabendo que eu ia apoiar ele e não o Nunes. Então, ele cresceu ali, com uma mentira, lamentavelmente, né? Até eu falei logo depois, que ele é uma pessoa muito inteligente, mas é precoce. Só isso. Alguns falavam, né, que eu era parecido com ele. Não, não era parecido com ele. Ele se lançou e quando me lancei eu tinha, ele não tinha. 28 anos de deputado, 2 de vereador, 15 de exército, 1 ano entregando jornal para o Estado de São Paulo, lá em Eldorado Paulista. Há uma diferença, tá? Muito grande. O senhor pretende, o PL pretende filiar o Marçal no futuro ou não? Depender de mim, não. Jair Bolsonaro relembrou o encontro que teve com o Marçal há cerca de 90 dias, aqui na capital federal, e deu a ele uma medalha em forma de homenagem. Jair Bolsonaro disse se arrepender de ter concedido a Marçal esta medalha. Jair Bolsonaro relembrou ainda que deve se articular para retirar a sua inelegibilidade e que até aqui ele é o nome que deverá disputar a presidência da República em 2026. Presidente, se aprova o PL da Anistia, o senhor é candidato em 26, Não, não tem nada a ver. Olha, é menos importante a volta da minha elegibilidade do que a liberdade dessa pessoa. Essa condicionante ser uma conjunção, né? Por enquanto não está no meu vocabulário aqui. Mas é o que está posto. Vai ver lá na frente. O que está posto é isso, só está inelegível. No Supremo. Não transitou em julgado aí. Pois é, tá aí, né? Vejam só que coisa, né, pessoal? Bolsonaro se arrependeu de ter dado aquela medalha para Pablo Marçal e também ainda fechou a porta do partido para ele, o PL. Será mesmo que Pablo Marçal está caçando entrar para o PL? Vamos ver agora uma outra entrevista, uma outra fala ainda de jornalistas que vão comentar este assunto e olha só que coisa interessante que eles vão colocar aqui. Confira. Porque Pablo Marçal, sim, o Mr. M, vai devolver mesmo a medalha de imbrochável que recebeu de mim. Eu dei para ele a medalhinha. O PP está fazendo até um esforço hercúleo nos últimos meses aí para merecer essa medalhinha, mas, pelo visto, é a cisão definitiva entre esses dois políticos mais do que importantes e relevantes do campo político da direita brasileira. E olha só, Pablo Marçal, que já está aí tricotando rumo a 2026, ainda mandou um recado sobre a eleição presidencial de daqui a 2 anos. Em uma entrevista ele foi lá e disse que já que ele diz que foi um erro, no caso ele se referindo a Jair Bolsonaro, meu caro Palumbo, diz a ele que eu vou devolver no debate de 2026, olha só, vou devolver a medalha que ele me deu e entregar outra para ele. Meus amigos, já começou de vez. Eu acho já que começou a treta. É aquele famoso ponto de não retorno, né? Tinha as tropas do imperador César na Roma Antiga, tinha o Rubicão, que era o rio, né? Quando você cruza o Rubicão é que não tem mais volta. Será que foi cruzado o Rubicão político entre Marçal e Bolsonaro? Era uma vez, meu caro David?
Mas o Bolsonaro também, ele argumentou por que devolveria, por que ele deu a medalha. Foi assim, eles se encontraram e o Bolsonaro entregou a medalha para ele. A medalha até tem a foto do Bolsonaro, né? Só que aí o Marçal, ele usou essa medalha e esse encontro dizendo que teria recebido o apoio do Bolsonaro e que ele seria o candidato apoiado pelo Bolsonaro nas eleições municipais aqui de São Paulo. O Bolsonaro falou, opa, calma aí, a gente só se encontrou, eu entreguei a medalha, mas eu vou oferecer apoio ao Nunes. Por isso que gerou esse rolo todo entre os dois. E agora o Marçal, com sua humildade tremenda, dizendo que no debate ele vai entregar a medalha de volta pro Bolsonaro. Caramba, meu Deus! Eles só estão esquecendo de uma coisa, né? Aninha, fala pra mim. Tá esquecendo de uma coisinha. Justiça, né? Da justiça. Porque hoje, né, nós temos Bolsonaro inelegível. Isso ainda não mudou até onde eu sei. E temos sobre o Pablo Marçal uma série de denúncias e de processos eleitorais que também podem o levar a se tornar inelegível. Portanto, pode ser que esse debate venha em qualquer outra circunstância, menos um debate presidencial. Será? Também Palumbo, acho, concordo com a Aninha, né? Seu instinto, no momento. Não, eu acho que para os opositores de Marçal e do ex-presidente Jair Bolsonaro, é melhor que ambos estejam elegíveis, porque aí vai dividir a direita, na minha opinião. Mas eu não acho que isso tenha que ser pauta de debate para presidente da República. Eu acho que a gente tem que se preocupar com as questões do Brasil. Se ele recebeu um presente, eu acho que ele cabe guardar esse presente, com carinho ou não, mas cabe guardar, esquece isso. O presidente também deu naquele momento ali de felicidade, onde os dois se encontraram. Então, acho que isso aí não é pauta para assunto de debate. Hashtag chateado, vou devolver o presentinho. Ele pode vender no Mercado Livre, gente. Imagina quanto vale a medalhinha. Vale bastante mesmo. Verdade. Você que conheceu de perto a figura, sabe que ele é imprevisível, quase que um ilusionista com seus truques de mágica, sempre acha que está 10 passos à frente de todo mundo. Você acha que isso também faz parte de um xadrez 4D rumo a 26? Não, certamente. Primeiro, Marinho, queria deixar claro aqui que eu mereço a medalhinha do Bolsonaro. Eu sou a única pessoa do campo da esquerda que defende o Bolsonaro e o bolsonarismo a todo momento aqui no programa. Né? Então eu deveria ganhar. Ele acha que eu não ganhei até agora a medalhinha. Palumbo, O segundo ponto. se continuar falando assim, eu vou me apaixonar aqui. Vai ter um momento histórico que eu recebendo essa medalha, hein? Vai que o Karl Marx da Toscana. O segundo ponto que eu acho interessante é como o Marçal consegue fazer de um evento insignificante, né, um fato relevante. Foi assim que aconteceu quando ele recebeu a medalha do Bolsonaro e isso fez que o Bolsonaro ficasse chateado, né, que ele fez um evento, né, quando recebeu a medalha, dando a entender que o Bolsonaro estaria apoiando o Marçal na Prefeitura de São Paulo. Isso foi no começo, né, quando as pessoas ainda estavam em dúvida do apoio do Bolsonaro ao Nunes. E agora, novamente, né, o Pablo Marçal está usando uma entrevista do Bolsonaro insignificante, periférica, falando que se arrepende, de certa forma, de ter dado, né, a medalha para o Marçal, para fazer algo grandioso, tentar fazer algo grandioso. Né? E aí o ponto que eu achei interessante nisso tudo é que o Marçal colocou na entrevista que vai devolver a medalhinha para o Bolsonaro do debate para presidente em 2026. Aí tem um ponto que eu discordo do Palumbo. Eu não vejo a direita dividida. Eu vejo a direita se multiplicando. Isso é bom. Isso é interessante pra caramba, gente. Não dá pra ter só uma visão de direita, só uma visão de esquerda. O que eu quero é que mais pessoas, mais partidos políticos pensem o Brasil, independente do campo ideológico. Isso só faz a gente engrandecer o debate político no Brasil. E tem uma curiosidade também nessa entrevista. Vamos dar o crédito ao Paulo Capelli, do Metrópolis, ele que trouxe, né, essa informação. Porque o Marçal disse que, além de devolver, ele vai dar também um outro presente pro Bolsonaro. Aí fica a questão, qual seria esse presente? Eu concordo com o PP, o PP tá certo. Desde que a direita esteja unida e não haja racha dentro da direita. É isso que eu... Não. Foi isso que eu quis dizer. E desde que se discuta o Brasil. Porque a direita Acho aqui muito difícil isso a ser direita aqui tá discutido. dividida, mas eles estão discutindo medalhinha. Tem que discutir o país, tem que trazer soluções para o país. Não discutir medalhinha. Mas eu coloquei... Ô, David, sabe qual vai ser o presente que eu vou dar pro Bolsonaro? Em 26? Vou dar um voucher pra ele entrar na minha mentoria, porque a ineligibilidade tá na mente da pessoa, sabe? Você sabe disso? Então, pô, o Bolsonaro precisa trocar o chip de vez. Eu vou devolver a medalha de imbrochável que ele me deu
E agora eu tenho que perguntar pro ex-presidente, né, Palum? Como é que ele sabe que uma pessoa é imbrochável? Hein? Como é que ele sabe que uma pessoa é imbrochável ou não, hein? Pois é, pessoal, tá aí, né? Os repórteres ali fazendo uma piada sobre essa situação, que é uma situação séria. É uma situação séria porque agora criou um racha mesmo na direita. Porque o Pablo Marçal realmente, ele se declara como opositor de Jair Bolsonaro em 26, que ele colocou aí, né? Falando que devolveria a medalha para ele durante o debate de 26, ou seja, ele está dizendo que ele vai concorrer contra Bolsonaro em 2026. E aí eu quero que você coloque aqui nos comentários. Você acha mesmo que Pablo Marçal tem condição de concorrer contra Bolsonaro em 2026 e ele pode ganhar? Essa é a pergunta. Imaginem só você, pessoal, se Bolsonaro ficar elegível, conseguir derrubar as duas condenações, que, por exemplo, uma condenação é porque ele se reuniu com embaixadores ali no Palácio da Alvorada. A outra condenação porque ele subiu no carro de som do Silas Malafaia ali na Avenida Paulista, em São Paulo, no dia 7 de setembro. Ele ficou de manhã em Brasília e depois subiu no carro do Silas Malafaia. São duas condenações. Se ele derruba, ele pode se candidatar à presidência. E aí, será que Pablo Marçal vai ter coragem de peitar o capitão Bolsonaro? E aí, o que vocês acham? E aí, agora imaginem, pessoal, a gente tem um debate entre Lula, Bolsonaro e Pablo Marçal. Seria empolgante, né? Aí a internet vai bugar, o planeta Terra vai parar, porque realmente vai ser tiro, aquilo e bomba, né? Para não falar outras coisas. E aí vai ser mesmo empolgante. Vamos aguardar cenas do próximo capítulo, porque realmente a política, ela nos aguarda. Cenas muito intrigantes, não é mesmo? Pois é, agora vamos ver, pessoal, o que os jornalistas falaram sobre a participação de Pablo Marçal nessas eleições municipais, porque ele realmente fez um barulho muito grande. E o que será que ele ganhou? Vamos ver agora o que Pablo Marçal ganhou com essa eleição municipal. Será que ele ganhou ou perdeu? Você vai saber agora, preste atenção, é muito interessante. Meus amigos, não dá para passar pelas eleições de 2024 sem falar sobre este personagem que aparecerá aqui agora, o Pablo Marçal, que foi a novidade. Apareceu ali nas vésperas do registro de candidatura, Pablo Marçal do PRTB, e quase foi para o segundo turno. Ele foi quem pautou todo o primeiro turno. Os assuntos eram a partir do Pablo Marçal. Se falava do Ricardo Nunes a partir de algo relacionado ao Pablo Marçal. A mesma coisa com Guilherme Boulos, com Luiz Datena, com o Tabata Amaral e todos os outros candidatos. Eu quero muito ouvir o Cristiano Vilela sobre este personagem, Vilela. Como é que você vê a entrada de Marçal de fato na política, em uma candidatura que ele levou até o fim e que quase chegou no segundo turno? Ele tem usado as redes sociais para falar que 2026 é logo ali. Quero sua análise, Cristiano Vilela. Olha, Koba, sem dúvida nenhuma, Pablo Marçal foi talvez o grande marco das eleições de 2024, é um personagem novo, desconhecido da grande maioria do eleitorado, dos temas políticos, e que acabou aparecendo, mesmo em um partido de pequeno porte, sem estrutura de fundo partidário, estrutura de televisão, conseguiu um resultado acachapante, seja no sentido de conseguir ali um empate técnico, vamos assim dizer, entre os 3 primeiros colocados, que acabaram ficando ali empatados praticamente, Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e o candidato Marçal, seja também por conta do discurso inovador, de trazer novos elementos e de ter uma postura que realmente chamou a atenção. Essa postura, no entanto, e aí as pesquisas de opinião colocaram isso, é uma postura que, no entanto, ela tem limites. Ela também acaba agregando pessoas que rejeitam essa postura. Então, se de um lado o Pablo Marçal conseguiu ter um estrondo de apoio, de votos e de fortalecimento político, na mesma medida houve um crescimento absoluto, vertiginoso, da sua desaprovação, da sua rejeição. O que faz com que Pablo Marçal ele seja uma peça que, se colocada em qualquer posição nas eleições de 2026, por exemplo, ela venha a ter realmente um grande destaque. Inclusive já foram feitas algumas sondagens até presidenciais, e no campo conservador Pablo Marçal ficaria ali apenas atrás de Jair Bolsonaro, por exemplo, numa posição praticamente empatado com Tarcísio de Freitas. E por outro lado, no entanto, nós temos esse perfil muito aguerrido trazendo para si uma grande rejeição.
o que faz com que haja um limitador nas pretensões de efetivamente conseguir sair vitorioso. Temos que aguardar naturalmente para ver se as pretensões de Pablo Marçal são efetivamente as de continuar na política como candidato, militando, mantendo o seu nome, e se ao longo desse período ele fará alguma inflexão, seja uma inflexão mais ao centro, seja uma inflexão no sentido de flexibilizar um pouco a sua linha de discurso, de alguma forma fazer com que a sua rejeição diminua, ou se eventualmente ele vai continuar seguindo no seu perfil aguerrido para marcar a posição e para realmente criar empatia com uma parcela muito significativa do eleitorado, que é a parcela que apoia, que gosta, que defende o nome de Pablo Marçal. Fábio Piperno, eu quero entender o seguinte, o que o Pablo Marçal diz quando ele mira para 2026? Ele está falando da presidência da República? Ele está falando do governo do estado de São Paulo? Que ele tem repetido também por várias vezes o nome do governador Tarcísio de Freitas. Qual é a sua análise, Fábio Piperno? Nelson, nos últimos tempos, sem dúvida nenhuma, o governador foi o alvo preferencial aí do ex-coach, influencer Pablo Marçal. Pablo Marçal hoje, para mim, ele significa, a ameaça que representa o Pablo Marçal significa o grande imã que vai continuar unindo, mas para mim de forma inseparável, Tarcísio de Freitas com o presidente Bolsonaro. Virou lugar comum a gente dizer que na política são comuns aí, enfim, as rupturas entre criador e criatura, traições e tal. E até aqui, o governador Tarcísio sempre foi muito leal ao presidente Bolsonaro em relação à sua origem política, né? Ele acredita ao presidente Bolsonaro o fato de ele ter chegado ao governo de São Paulo, o que é um fato óbvio. Agora, veja, não faria sentido para nenhum deles um rompimento, tendo que, inclusive, brigar pela hegemonia do campo da direita com essa terceira via, chamada Pablo Marçal. O Pablo Marçal, ele entrou no jogo para ficar. Esses levantamentos que o Cristiano Vilela citou, e eles são reais, já apontam isso, né? O último, inclusive, deu aí, depois do Lula, Marçal e Tarcísio com 18% e 17%, ou seja, situação de empate técnico. Ele ficou muito grande e ele vai conquistando adeptos e adesões por todo o país. Ele deixou de ser um fenômeno local. Eu acho que ele mira a presidência. Então tá aí, pessoal, vejam só, né? Eu também acho que Pablo Marçal vai mirar na presidência do Brasil em 2026. E você, o que acha? Coloca aqui nos comentários, porque a sua opinião é a que mais importa. Afinal, é você que vai escolher quem será o próximo presidente do Brasil logo ali em 2026. Tá muito perto, pessoal. Para quem pensa que tá longe, se engana, hein? Passa voando. Então eu quero que você também se inscreva aqui no canal, tem um botão aqui, você clica e se inscreve, porque aí você vai ficar por dentro das próximas matérias e também dá aquele like para dar o reforço aí pro nosso canal, tá bom? Seja com Pablo Marçal, seja com o Jair Bolsonaro, nós vamos continuar aqui apoiando sempre os princípios e valores da direita, os princípios cristãos, nós vamos apoiar sempre a verdade. Agora, a esquerda não dá, né, pessoal? A esquerda você não vai ver a gente apoiar aqui nesse canal, não. Pode ficar tranquilo que comunista, invasor de privacidade, esse tipo de coisa nós não queremos, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.